Fala galera, 6 meses morando fora do Brasil e hoje eu vou contar um pouco como que foi essa decisão da gente sair do Brasil, o que a gente passou de lá pra cá, quanto que a gente gastou. Fica no vídeo até o final, deixa o like, se inscreva e vamos com a gente. Bom, pra quem não sabe, eu e a Ju, minha esposa, somos do Paraná. A gente sempre gostou de viajar, principalmente no final do ano, sempre quando dava, né, a gente viajava para lugares mais próximos ali, bastante para Santa Catarina, na praia, final do ano, mas a gente nunca conseguiu ir mais longe, tanto por dinheiro também, questão de datas, final do ano a gente sempre trabalhava muito, então às vezes não dava. E um dia a gente estava lá, sentado no sofá, coloquei um vídeo no YouTube pra gente conhecer lugares, e um desses lugares era o estúdio da Universal. E a gente começou a ver e se encantou pelo lugar, que a gente assistia muito filme, muita série na época. E a gente foi fazendo uma cotação só para ver quanto que a gente gastaria se a gente quisesse ir para lá. Fazendo essa cotação, a gente viu que era meio que impossível. Não é impossível, mas assim, a gente teria que trabalhar muito para fazer essa viagem, retornar, e sendo que esse dinheiro a gente poderia colocar em outras coisas. Por exemplo, comprar uma casa, um terreno, etc. E a nossa vida no Brasil não era ruim. A gente tinha um carro, tinha uma moto, a gente pegava nossas contas, sobrava um dinheirinho, então a gente estava bem ok. Mas faltava alguma coisa. A gente sempre quis conhecer novos lugares, ter novas experiências, conhecer pessoas, falar outras línguas. E aí que a gente começou a pensar, e se a gente fosse para algum lugar? Tudo começou meio despretensioso. A gente pesquisou alguns lugares que a gente gostaria de ir, lugares bonitos, de qualidade de vida boa. Para quem não sabe, a Ju é cabeleireira. Ela tinha alguns clientes que moravam na Suíça e vinham visitar os filhos, tinha outros que moravam nos Estados Unidos. Então o pessoal sempre falava. Eu também trabalhava num lugar que minha patroa viajava muito, então ela sempre vinha e falava desses lugares. Foi aí que surgiu a Nova Zelândia. Você que está vendo esse vídeo, você já ouviu falar da Nova Zelândia? E o que você sabe da Nova Zelândia? Naquela altura eu só conhecia o rugby e o haka deles. Era a única coisa que eu sabia deles. Foi aí que a gente começou a pesquisar mais profundamente, começou a entrar em grupos do WhatsApp para conversar com as pessoas, ver se conhecia alguém, fazer alguma amizade. Em grupos de Facebook a gente viu também que eles utilizavam bastante. Planejar a viagem para a gente conseguir chegar lá e não ficar perdido. Lembrando, a gente não conhecia ninguém na Nova Zelândia, a gente não falava inglês. E quando a gente decidiu ir, a gente colocou uma data e estipulou, a gente vai nessa data. Então a gente começou a fazer os planejamentos de valor de passagem, qual seria a melhor data para ir, quanto que a gente ia ter que levar. A gente estipulou mais ou menos 1 ano e 2 meses até a gente ir. Então nisso a gente começou a juntar nosso dinheiro e para a gente comprar as passagens e tudo mais. Até chegar a data de a gente comprar as passagens, que foi mais ou menos uns 6 a 5 meses antes, a gente estava bem apreensivo, porque a gente via vídeo, a gente conversava com o pessoal, acompanhava sempre, mas a gente não sabia o que seria da gente lá, certo? Porque a gente não tinha ninguém, né, na verdade. Porque aqui no Brasil a gente tinha muita rede familiar, então se precisar de alguma coisa ou algo do tipo, a gente conversava com um amigo, alguma coisa, e lá a gente não ia ter ninguém. E todo dia eu colocava no filtro lá para ver o valor da passagem, ver se abaixava ou não, até que deu certo. A gente achou uma passagem perfeita num dia que, tipo assim, a Ju falou assim, vamos entrar hoje para ver. A gente achou o valor da passagem e comprou. A passagem a gente pagou R$ 8.200 cada uma. Para quem não sabe onde fica a Nova Zelândia, em vez de você olhar para esse lado do mapa, você vai olhar para o outro lado do mapa, vai dar uma volta ao contrário para você chegar lá. São duas ilhazinhas, a gente já sabia onde a gente queria ficar, pesquisou qual que era a melhor cidade para trabalho, etc. Então a gente falou, vamos aqui. E foi chegando o dia, foi chegando perto do dia, a gente só começou a ficar ansioso, apreensivo. E a gente perguntava pro pessoal, e aí galera, como que tá aí? E o pessoal falava, não, não vem pra cá não, aqui é ruim, aqui é frio, não sei o quê. Isso deixou a gente meio com medo. Mas cada um tem que ter sua experiência. Por isso que eu falo, você pode seguir quem você quiser, mas cada pessoa vai passar a experiência que ela tá tendo. Se você não tiver a sua própria experiência, não vale de nada. E aí chegou o grande dia. A primeira etapa mais difícil foi deixar a família, todo mundo chorando, aquela comoção, a gente indo embora e tal. Pegamos o ônibus da nossa cidade para São Paulo. A gente nunca tinha ido para São Paulo também, cidade grande e tudo mais. Chegamos lá, eu tinha visto vários vídeos de como descer na rodoviária e ir pro aeroporto. Foi muito tranquilo, pegamos o metrô, chegamos no aeroporto, nosso voo saía às 5 da tarde, a gente chegou 8 da manhã em São Paulo. Então tinha todo o dia pra gente ficar lá, a gente ficou no aeroporto. E o nosso voo era o seguinte, tinha uma escala no Chile, e aí do Chile a gente ia pra Nova Zelândia. De São Paulo pro Chile, eram 4 horas de viagem. E do Chile pra Nova Zelândia, se eu não me engano, era de 17 a 18 horas de viagem. Um adendo. Eu passo muito mal em viagem, de ônibus e de carro. E a única vez que eu viajei de avião, eu era muito pequeno. Mas eu pensei assim, pô, já tô grande, não vou passar mal, pode deixar comigo. E a Ju olhou pra mim e falou, sei. Quando a gente subiu no avião de São Paulo, eu já comecei a ficar frio, já comecei a passar mal. De 4 horas de viagem, eu fiquei dentro do banheiro umas 3 horas mais ou menos. Eu subia, ia no banheiro, passava mal, voltava, sentava, passava 5, 10 minutos sentado, eu tinha que ir no banheiro de novo, passar mal. Passei muito mal nessa viagem. Cheguei no Chile, eu tava branco. Chegamos no Chile, a Ju falou, vou comprar um isotônico pra você, um Gatorade. Eu falei, beleza. Só que lá fala espanhol.
como brasileiros, muita gente fala, pô, espanhol é de boa, é quase igual um brasileiro. Vai por mim, não é. A gente subiu no voo que ia ser mais longo ainda. Ah, esqueci, a gente voou pela Latam. A gente foi de Latam, tá? Chegamos na Nova Zelândia, a gente tava bem contente, tipo, nossa primeira viagem internacional. Eu ainda tava meio grogue da viagem ainda, a Ju tava preocupada comigo. Enfim, descemos, fomos passar lá pela imigração, pela segurança e tudo mais. Saímos do aeroporto, quando a gente pisou para ir no aeroporto, a gente falou, pô, graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu, chegamos, sãos e salvos. E agora? O nosso Airbnb era no centro da cidade, a gente ia ficar em Auckland 4 dias, depois a gente ia descer lá para Christchurch, que era a cidade que a gente ia ficar. Por mais que a gente tenha pesquisado e tudo mais, a gente ficou 3 horas para sair do aeroporto, porque a gente tinha que comprar um ticket para pegar um ônibus, e o ônibus a gente não conseguia pagar o ticket para pegar. A gente teria que pegar um ônibus, teria que pegar um metrô e depois andar mais um tanto para chegar no nosso Airbnb. Até que a gente tentou baixar o Uber também, não estava dando certo porque nosso país estava com o Brasil e lá não estava conseguindo baixar, não estava conseguindo pagar também. A gente começou a ficar meio que desesperado, a gente tinha levado tanto dinheiro em nota também, se eu não me engano era 300 a 400 dólares, né, neerlandeses. E até que a gente falou assim, tô nem aí, vamos pegar um táxi. A gente foi, pagou um pouco mais no táxi. A gente até que brinca hoje em dia que, tipo assim, se a gente tivesse hoje, né, a gente teria andado de boa lá, mas enfim, a gente chegou no nosso Airbnb, a gente ficou na casa de uma alemã, super gente boa também, nosso inglês mais ou menos deu pra desenrolar. E quando a gente chegou, a gente colocou as coisas na cama e tal, o fuso horário a gente pecou muito com o fuso horário, a gente perdeu quase um dia e meio por causa do fuso horário, vou contar pra vocês. A nossa ideia é a gente chegar e ficar o máximo acordado que a gente conseguia. E não conseguimos. A gente deitou na câmera 2 da tarde da Nova Zelândia e acordou tipo assim 2 da manhã, que seria o nosso horário no Brasil. Só que aí a gente ia fazer o quê? 2 da manhã. E a gente perdeu bastante tempo assim em Auckland que a gente iria visitar, mas mesmo assim a gente conseguiu conhecer bastante lugar e tudo mais. A partir do segundo dia que meio que a gente ficou ok de horário. E aí então pegamos outro voo até Christchurch, na Ilha Sul. Era uma cidade menor, mas uma cidade que tinha mais oportunidades pra gente. A gente ficou no Airbnb por 10 dias. Ah, outra coisa, em Auckland a gente pagou, eu acho que por 4 dias a gente pagou 600, 700 reais. E em Christchurch a gente pagou 1.100 reais por 10 dias. Chegamos, a gente começou a procurar serviço, ver se a gente conhecia o pessoal e tudo mais. No começo foi muito complicado. A gente pensou que a gente foi em outubro. A gente pensou que por final do ano ia ter mais oportunidade, já que no Brasil, no final do ano, tem muita vaga de emprego, o pessoal trabalha muito. A gente falou assim, vamos trabalhar no final do ano, a gente mostra que a gente veio para trabalhar e continua no começo do ano. Só que na Nova Zelândia é ao contrário. Sim, tem muito trabalho no final do ano, mas chega ali no final da primeira semana de dezembro, no começo da segunda ali, o país fecha. Fecha tudo e só volta na primeira, perto da segunda semana de janeiro. E todo mundo vai passear e viajar, porque lá faz muito frio durante o ano todo. Então, verão eles aproveitam muito. Então, tipo assim, a gente tinha arrumado uns serviços e tudo mais, mas chegou lá, a gente simplesmente trabalhou até dezembro e aí tudo parou. A gente ficou, tipo assim, quase um mês ali parado. Então, o dinheiro que a gente tinha trazido do Brasil, a gente tava tentando ao máximo não gastar ele, mas meio que foi indo, porque era 1 por 3, né? Um dólar neerlandês é 3 reais. Então a gente ia no mercado, nosso mercado, por exemplo, era 140, 150 dólares na semana, porque lá é tudo semanal. E tipo, 150 dólares já era 500 reais. Que 500 reais a gente, né? Aí a gente conseguiu alugar um quarto, na verdade, né? Não é nem uma casa, um quarto, que era 250 dólares por semana também. Se for ver no mês, mil dólares, era 3.000 reais. Então, tipo assim, a gente teve que fazer essa balança aí nesse quase um mês que a gente ficou sem trabalho. Só que muita gente ajudou a gente, ainda mais brasileiros. Lá tem bem poucos brasileiros na Nova Zelândia. Na nossa cidade, acho que tinha 3.000 brasileiros só. É uma cidade que tem muito imigrantes, muito asiático, muito indiano também. Só que o brasileiro só tinha 3.000. E eu fiz de tudo. Fui limpar terreno, ajudei a fazer mudança, trabalhei de piso com o rapaz, tava atacando pra todo lado. Até que eu conheci um rapaz que me ofereceu para ajudar ele vendia carro. Aí eu ia lá, lavava o carro, se precisasse buscar um carro, eu buscava o carro, precisava levar o carro para fazer alguma coisa, eu ia lá e fazia para ele. E aí eu fiquei com ele um bom tempo fazendo esse tipo de serviço, sabe? Só que uma história engraçada, no primeiro dia que eu fui trabalhar com ele, eu fui buscar um carro para ele em outra cidade e voltei. A gente começou a conversar e tudo mais, ele também era do Paraná. E ele falou assim, você vai embora agora? Eu falei, pegar o ônibus e vou embora, porque da onde eu morava até lá, onde ele vendia o carro, era 1h20 de ônibus mais ou menos. Aí ele falou, não, faz o seguinte, pega essa chave aqui, pega esse carro e pode ficar com o carro.
O cara não me conhecia, era a primeira vez que ele tinha me visto. Ele trocou, tipo assim, a gente conversou uns 20 minutos. Ele me deu a chave do carro e falou assim: pode ir e voltar com o carro. Sempre que eu precisar, você vende carro pra você, fica mais fácil pra você, entendeu? E pode usar pra fazer compra, se você quiser passear, alguma coisa. Eu fiquei, tipo, abismado. No Brasil nunca aconteceria isso. Enquanto isso, também a gente tinha arrumado um serviço de limpeza. Então, os dois trabalhando já melhorava um pouco já. Então, a gente começou a fazer uma estratégia. O dinheiro que eu pegava, eu pagava as contas da semana, e o dinheiro que ela pegava, ela guardava. Ah, duas histórias que eu esqueci de falar. Os brasileiros nos ajudaram muito, mas a gente ouviu muitos relatos de brasileiros não que não ajudaram, mas tipo assim, queriam se aproveitar. Grande parte dos brasileiros falam, tome cuidado com os brasileiros, não sei o quê. Um grande medo que a gente tinha era esse. E eu fui trabalhar para um brasileiro que ele pagou um pouco a menos para mim, porque ele sabia que eu precisava de serviço, então ele falou assim, ó, se você quiser vir eu te pago tanto. Eu falei, beleza. E eu fui porque eu tava precisando. A Ju também foi trabalhar para uma brasileira que ela pagou menos porque ela sabia que ela precisava. Então, tipo assim, é, se a pessoa sabe que você está precisando de serviço, ela vai te oferecer e é isso. Conseguimos esse serviço para nós e eu tava bem com o rapaz, mas aí tinha dias que eu ia, tinha dias que eu não ia, não era um serviço certo. Até que a Ju conseguiu outro serviço de limpeza e começou eu e ela a trabalhar juntos. Eu vou ser sincero, eu sei limpar uma casa no Brasil, mais ou menos, né? Mas lá a limpeza é totalmente diferente. Para você ter uma ideia, lá eles não usam água, é limpeza a seco. Você pega um pano, você pega um produto e passa na casa inteira, sem água, sem nada. Então esse foi o nosso trabalho durante uns 4 meses, mais ou menos. E lá ganhava por hora. A hora na Nova Zelândia, do salário mínimo, é 23,50 mais ou menos, a hora mínima. Só que aquela também, não é igual no Brasil, que você trabalha 8 horas tabelado todo dia. Então tinha dias que a gente trabalhava 6 horas, 7 horas, tinha dias que a gente trabalhava 10 horas, 11 horas, só que compensava muito, porque a gente recebia por semana. Então todo final de semana a gente tinha dinheiro. A gente pagava as contas, eu pagava com o meu dinheiro e o dela sobrava, a gente guardava. E sempre dá pra fazer alguma coisa também, porque eles ligam muito pra qualidade de vida. Então o serviço era de segunda a sexta, sábado, domingo eles não trabalhavam. E na Nova Zelândia tem muitas belezas naturais. Então, tipo assim, às vezes a gente pegava o carro, ia pra praia, ia fazer uma trilha, ia fazer uma caminhada, é tudo muito bonito e não precisa gastar muita coisa. Como eu disse, a gente ficou trabalhando por uns 4 meses nesse serviço. A gente juntou um dinheiro para comprar algumas coisas que a gente queria comprar já, que no Brasil a gente ia trabalhar bem mais. A gente comprou um celular para ela, que ela estava precisando. Fazia muito tempo que ela queria trocar de celular. Eu comprei um notebook, eu comprei uma câmera, que é que eu estou gravando agora. E ao mesmo tempo juntando dinheiro também. E foi chegando o tão temido inverno na Nova Zelândia. No Paraná a gente pegava frio, mas eu nunca passei tanto frio igual eu passei lá. Eu não estava preparado. Eu comprei blusa, eu liguei aquecedor, eu fiz de tudo e mesmo assim não deu certo. Mas seja um sonho da Ju, ver neve e tudo mais, a gente saía e a gente passava muito apurado no frio, sério. Muito apurado mesmo. Até que a gente tem um amigo na Europa, ele falou assim, ó, vem pra cá então, aqui tá calor, vai começar o verão. A gente pensou, por que não? Então na Nova Zelândia era isso. A gente gastava por semana 250 de aluguel, mais de 150 a 180 de comida, aí pagava a internet que era mensal, se eu não me engano acho que era de 40 a 50 dólares por mês de cada celular, esse aí, e a gasolina, né, do carro. Mas a gasolina do carro a gente pagava aí, tipo assim, a gente gastava uns 30 dólares por semana de gasolina. O nosso custo semanal básico era esse. E a gente, dependendo da semana que a gente trabalhava 70, 80 horas. Então, tipo assim, dá pra juntar uma grana boa. E a gente começou a pesquisar os valores, quanto a gente teria que levar, como seria, pra gente ir pra Europa. Esse nosso amigo mora em Portugal. A gente começou a pesquisar como que era em Portugal, tudo mais. Muita gente diz que tem muitos brasileiros em Portugal, né? Então a gente falou assim, acho que a gente vai se sentir meio que em casa, né? Falou assim que Portugal também, dos países da Europa, não é um dos melhores em questão de salário e tudo mais, qualidade de vida. A gente estava a fim de ter experiências novas, conhecer lugares novos, desde o começo essa era a nossa proposta, então a gente falou assim, a gente vai. A língua também seria uma coisa muito boa pra gente. Passagem a gente gastou acho que uns 7 mil reais, se eu não me engano. Eu vou colocar o valor certinho aqui, porque eu vou pesquisar depois e coloco para vocês o valor que a gente pagou. Mas a nossa viagem que a gente pegou saía da Nova Zelândia, ia para a China, Suíça e depois para Portugal. A gente falou, vamos tentar aproveitar ao máximo essa viagem. Tem até um vídeo aqui no canal sobre essa viagem que é 30 horas de viagem, mais de 30 na verdade, né? E ao contrário da Nova Zelândia, esse amigo nosso arrumou um lugar pra gente ficar. Na Zelândia antiga a gente não conhecia nada, que a gente tinha ainda pelo menos essa pessoa para ajudar a gente. Então arrumou um lugar pra gente ficar, viu serviços potenciais que a gente poderia trabalhar e tudo mais. Como era verão, vem muito turista para Portugal, então tipo assim, seria entre aspas mais fácil, sabe? E a experiência que a gente teve na Nova Zelândia foi que é um país maravilhoso. A Nova Zelândia é muito bom. Quem tiver oportunidade e conseguir ir para lá, vá para visitar, tentar morar.
fazer intercâmbio, aproveitar ao máximo, porque ela é um país que todo mundo precisa ir. Muita beleza natural, muita trilha, alguns costumes diferentes, claro, mas você vai vivendo o dia a dia ali, você vai vendo o que encaixa, o que não encaixa, culinária também diferente, muita coisa diferente, feijão, pão francês. Pra você ter uma ideia, eu pensei que eu nunca ia ter vontade de comer pão francês, e lá eu tive. E é assim, quando você está trabalhando em outro país, você vê muito a questão financeira. Então você pega o dinheiro na mão e fala, pô, deu certo. É, tô rico. Peguei aqui tipo 6, 7 mil reais, 8, 10 mil reais no mês. Sim, compensa, mas aí tem os contras também, tá longe da família, às vezes não tem nenhuma rede ali de apoio, entendeu? A gente conheceu pessoas que ajudaram muito a gente lá. Se não fossem as pessoas que ajudaram a gente não teria conseguido ficar o tanto que a gente ficou, entendeu? A gente teve muita sorte também, porque a gente vê muitas pessoas falando que ao contrário, chegou lá, muitas pessoas passaram a perna, deram golpes, perderam muito dinheiro. Então, e a gente se achava muito, não bobinho, mas muito puro nessas coisas, sabe? A gente não consegue às vezes enxergar muito o mal das pessoas, mas graças a Deus a gente deu tudo certo e a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria fazer. Fizemos nossa viagem de 30 horas, chegamos em Portugal, descemos em Lisboa e viemos para o Algarve, que é um lugar muito turístico. No verão, muita gente vem para cá. A gente já tinha nosso AP, que o nosso amigo conseguiu encontrar para nós, a uma quadra da praia, e as primeiras impressões de Portugal. Eu gostei. É um Brasil com algumas peculiaridades, vamos dizer assim. Você ganha menos que na Nova Zelândia. O salário mínimo aqui de Portugal hoje, eu acho que é 870, se eu não me engano. Mas, pelo que eu vi aqui, é muito difícil a pessoa ganhar só o salário mínimo. É, eu ganho por diária, eu ganho 50 euros a diária. A Ju também ganha 50 euros na diária, se eu não me engano. E a gente paga 500 euros por mês nesse apartamento. Tem um quarto, uma sala, cozinha junta, um banheiro. Tipo, isso aqui para nós é o suficiente. Já vem mobiliado já, maravilhoso. A gente gasta aí cerca de 70, 80 euros por semana de comida. A gente compra algumas bobageirazinhas também. Se fosse para, a gente viu que aqui as pessoas fazem muito isso, vêm para tentar juntar um dinheiro. Então elas alugam um quarto mais barato possível, comem o do mais barato e tentam economizar o máximo para levar para o Brasil. Então, diferente da Nova Zelândia, você consegue trabalhar, você ganha menos que na Nova Zelândia e a qualidade de vida não é tão boa, mas dá para você também conseguir viver. A gente tinha medo também porque diziam pra gente que os portugueses eles eram muito brutos, muito assim da forma deles, sabe? E a gente tinha um pouco de medo, porque como eu disse, a gente é meio puro assim, né? E a gente às vezes ia conversar com o português e o português respondia a gente tipo, a gente, obrigado, tá bom, desculpa aí. Mas deu tudo certo. Conseguiu arrumar trabalho, conseguiu arrumar casa. A gente está localizado num lugar muito bom. Tem muita coisa para fazer perto, a gente mora do lado da rodoviária. A gente tá sem carro atualmente, mas tipo, dá para pegar como se fosse uma circular para ir para onde a gente quiser também. O Uber não é tão caro. E a gente tá trabalhando, às vezes sobra um dia ou outro ali, a gente vai na praia, a gente dá uma volta, dá um passeio e tentando juntar um dinheiro também, né? Que é meio que não o principal, mas tipo assim, acho que dá para conciliar os dois. A gente tá fazendo a mesma estratégia que a gente fez na Nova Zelândia. O dinheiro que a Ju pega, ela guarda, o dinheiro que eu pego, eu pago as contas. Então, o resumo que eu tenho para dizer para vocês nesses 6 meses morando fora do Brasil financeiramente compensa muito. Se você vier sozinho, você vai passar um pouco mais de apuro, mas dá de boa também. Se tiver em casal, muito bom, dá para fazer isso aí que eu falei. Um paga a conta e sobe uma querelinha ainda, o do outro guarda, pra você ir fazendo as coisas que você quer, comprando as coisas que você quer. Muito difícil você ficar longe da família, dos amigos, você não ter ninguém junto, ainda mais se você não conhece ninguém, igual a gente foi. Se você conhecer alguém, ajuda bastante, mas do jeito que a gente foi, é bem complicado. Mas se você estudar certinho, ser gentil com as pessoas, educado, principalmente estuda a língua. Você não precisa falar o inglês perfeito, fluente, mas se você conseguir falar as coisas básicas ali, ajuda muito. E dinheiro, né? Você tem que juntar o máximo de dinheiro que você conseguir para levar. Não para você gastar tudo, falar assim, tá dinheiro sobrando aqui, vou gastar. Não, para se ocorrer alguma coisa, você ter dinheiro sobrando. Igual a gente ficou quase um mês sem trabalho. E se a gente não tivesse dinheiro suficiente, a gente não sabe o que a gente ia fazer, entendeu? Graças a Deus a gente tinha dinheiro suficiente para tirar para passar esse um mês aí sem trabalhar, fazendo os bicos ali, para voltar ao trabalho normal. Então é assim, eu vejo que é sempre uma briga, o pessoal falando, aí só é o melhor poder de compra na Europa, em outros países, mas no Brasil tem SUS, enfim, cada país eu acho que tem as suas coisas melhores. O Brasil, na minha opinião, é um país maravilhoso. Algumas pessoas, né, fazem de tudo para estragar ele, na verdade. E aqui é isso, você vai trabalhar para viver, vai ter uns luxos aqui e ali, claro,
vai conseguir viajar, conhecer alguns lugares, ter um maior poder de compra, mas você vai trabalhar. Então, se você tiver frescura de fazer alguma coisa ou outra, você vai sofrer bastante. Às vezes a gente viu pessoas reclamando, no Brasil eu era advogado, eu era não sei o que, eu era isso, era aquilo, e aqui eu vou trabalhar em obra, vou trabalhar fazendo limpeza, é o preço que você vai pagar. Então você tem que vir com a mente aberta. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, já se inscreva. Vou deixar aqui o Instagram meio da Ju para você seguir lá e acompanhando as nossas atualizações do dia a dia aí, beleza? É nóis e tamo junto.